Graça e paz, queridos. Satisfação poder estar mais uma vez junto com você através desse vídeo para louvar o Senhor e transmitir o recado que Deus tem. Primeiramente para mim e segundo para você que me ouve e me vê através desse vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor e em seguida louvar a Deus com esse belo hino do nosso cantor cristão, de número 395, Cristo satisfaz. Cristo é o maior tesouro que eu e você podemos ter. É tudo que pode satisfazer a nossa vida, nos tornar pessoas realizadas, pessoas felizes, seguras, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Oremos. Santo e amado Deus, graças te damos neste momento em que nos colocamos diante de Ti, na certeza de que nos ouve, e que a Tua graça, Senhor, esteja conosco nesse instante, ilumina as nossas mentes, ó Deus, para a compreensão daquilo que vamos ouvir acerca da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos conduza de acordo, ó Deus, com a Tua vontade, para que este momento seja sublime, ó Deus, em nossas vidas, momento esses que possamos ser esclarecidos acerca das nossas vidas diante de Ti e de que o Senhor espera de cada um de nós. Esteja conosco, pois assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos louvar o Senhor com esse hino do nosso cantor cristão. Cristo satisfaz. Vamos louvar a Deus. Ele satisfaz, acredite, seja o que for, esteja ali incomodando, deixe Jesus preencher o vazio da sua alma, porque Ele vai satisfazer sua vida. Riqueza não preciso ter, mas sim celestes bens, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do Teu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfar. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e vejo a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com
compartilhar hoje com você a história de um homem que, pelo que vemos aqui, era um homem rico, um homem que tinha bens materiais, mas que teve sua vida transformada porque encontrou-se com Jesus. Ora, mas o que tem a ver o fato dele ter riqueza? Eu não sei se esse homem era feliz, mas ele andava em busca de conhecer Jesus. Ele ouviu falar de Jesus mediante a fama de Jesus que se espalhava pela população. Então ele despertou o desejo no coração dele de conhecer Jesus. E a Bíblia diz que esse homem, ele era um cobrador de impostos, ele chamava-se Zaqueu. E por ser um cobrador de impostos, trabalhava para o governo romano, certamente ele tinha dinheiro. Mas no momento em que ele encontra-se com Jesus, vamos ver o que acontece com este camarada. Acompanhe comigo a leitura desse texto de Lucas, capítulo 19. Vai do versículo 1 até o versículo 10. Um texto curto, uma reflexão aqui para mim e para você. De maneira que nós possamos compreender a importância de se conhecer e conhecer Jesus e o que acontece na vida de uma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus. Diz assim o texto: tendo entrado Jesus em Jericó, ou melhor dizendo, tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Olha, o texto já disse que ele era um camarada rico, chefe de publicanos. Publicano cobrava imposto, ele era chefe. Ele chefiava um grupo de pessoas que cobrava imposto dos povos. Olha, esse cara, para dizer que ele era rico, com certeza ele era muito rico. E o texto segue dizendo, ele estava a ver quem era Jesus, desejava, no caso, né? E não conseguia por causa da multidão, e porque era de pequena estatura. Digamos que se ele fosse aí um homem de altura pequena, baixa aí, dos seus 1,60 m, como é o meu caso, 1,61 m, por aí, em meio de uma multidão, fica difícil ver uma pessoa, né? E reconhecer, que não tinha como. Então, o que é que Zaqueu faz? Versículo 4. Correndo à frente, subiu num sicromo, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe retribuirei 4 vezes mais. Disse Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados, nós estamos aqui diante de uma história muito interessante, em que trata do encontro de um homem desprezado pela população, principalmente pelos judeus, pelo povo que se dizia povo de Deus, e de fato era, porque Deus os escolhera para ser seu povo, e quando Deus escolhe não volta atrás. Mas duvido que os judeus gostassem de Zaqueu, porque Zaqueu era um chefe de publicano, e certamente também judeu. Nós não temos muita informação aqui a esse respeito, mas o fato de ele querer conhecer Jesus, tudo bem que não só os judeus desejaram ver Jesus na ocasião em que Jesus esteve na terra, mas isso era muito mais propício a uma pessoa que aguardava a chegada do Messias, né? E quando ouviram, certamente alguns comentaram, será que é o Messias? Até porque existia essa expectativa do povo. Isso
falaram de um para outro. E Zaqueu ficou curioso em ouvir a fama de Jesus, em saber o que Jesus andava fazendo e desejou vê-lo. Mas tinha um grande porém. Primeiro, Zaqueu era pequeno, não dava para ver Jesus passando no meio da multidão. Ele só tinha um jeito dele ver. Jesus era ficando à distância, até porque o povo não gostava dele. Eu acredito que nem ir ao templo buscar o Senhor, ele tinha prazer de ir, ou talvez nem tinha chance de ir, porque ninguém o queria por perto. Ele cobrava imposto das pessoas, e essas pessoas normalmente eram odiadas, principalmente pelos judeus. Detestavam, era tido como inimigo, como impuro, como um imundo. Então Zaqueu vivia com certeza às margens dessa população. E olha, ele era rico, tinha muito dinheiro, alguém podia dizer, mas por que ele iria se preocupar com as pessoas, se preocupar se podia ou não? Eu não estou dizendo que ele era proibido de entrar na sinagoga, tá, irmãos? Apenas suponho, tendo em vista de que ele era um publicano e o publicano não era bem visto. E até porque em uma certa ocasião, alguém de um fariseu orando disse, né? Jesus contou essa parábola, né? Um publicano e um fariseu foram ao templo orar. Então, se Jesus falou isso, é porque os publicanos também tinham esse acesso, muito embora fosse desprezado e não tinha a atenção dos demais que iam ao templo. Enquanto o fariseu orava, olhava para o publicano e dizia: graças te dou, Senhor, que dou o dízimo de tudo que ganho, e lá vai, e não sou como este publicano. Enquanto o publicano simplesmente baixa a cabeça, bate no peito e diz: tem compaixão de mim ou misericórdia de mim, Senhor, que sou um pobre pecador. Jesus pergunta: quem vocês acham que teve a sua oração ouvida? Obviamente o publicano, porque se humilhou. E aí nos deixa uma lição que ninguém que se comporta de maneira arrogante, orgulhosa e soberba encontra lugar diante de Deus. É preciso ser humilde. Aí não importa o teu status, não importa a tua posição social, não importa as tuas condições financeiras e nem tampouco a tua condição espiritual. Se você se humilha diante do Senhor, se você tem a humildade de entender que precisa de Deus, é isso que Deus quer ver em cada um de nós. Deus não está aí para pessoas prepotentes, para pessoas arrogantes, que se acham aceitas por Deus simplesmente porque se consideram melhor do que outras, não fazem algumas coisas erradas que outras pessoas fazem. Não deve ser assim conosco. Nós precisamos deixar esse tipo de juízo para Deus. A nossa missão aqui na Terra é apenas de orientar as pessoas. Então Zaqueu, diante de tal situação, ele tem dificuldade de ver Jesus. Então ele olha e vê uma árvore perto do caminho e ele diz: o único jeito é subir ali para ver Jesus passar. O interessante é que enquanto a multidão seguia Jesus, Jesus passa e de propósito olha para aquela árvore onde Zaqueu está atepado, né? Atepado. E fala com ele: Zaqueu, desce, porque hoje me convém ir na tua casa. Olha, ninguém gostava de estar com Zaqueu, muito menos ir na casa dele. Por que ir para a casa de um homem desse, um homem mau que vive roubando as pessoas? Porque era comum os publicanos roubarem, né, na cobrança de impostos, né, principalmente um chefe, né, que tinha que ganhar mais do que os outros. Então, por isso, Jesus é até criticado, como o texto aqui bem diz. Ele vai comer na casa de um pecador, ser hóspede? Não. Isso não é o tipo de Messias que nós esperamos. Até porque os fariseus eram muito orgulhosos. Né? O grupo mais fechado da religião judaica, né? Eram muito orgulhosos, muito soberbos. Eles achavam que eles eram melhor diante de Deus e, portanto, não podia de maneira alguma se misturar com um pecador. Ora, Jesus sendo o Messias, na visão deles, de maneira alguma poderia se juntar a um homem como Zaqueu. Então eles se indignaram com isso. Ele não pode ir se hospedar na casa desse homem pecador.
Mas o texto nos deixa aqui claro que durante a ocasião da refeição, do banquete, Zaqueu surpreende a todos. Zaqueu chega para Jesus e diz: Senhor, olha que eu dou parte do que tenho aos pobres. E se por acaso eu tenha defraudado alguém, tenha dado prejuízo a alguém, usando aí um termo bem mais popular, se eu dei prejuízo a alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque era o conceito da lei. Logo mostra que Zaqueu era um judeu, não era um gentil. Porque ele conhecia a lei. De acordo com a lei, quem roubasse uma pessoa teria que devolver 4 vezes mais. E Zaqueu não esperou que ninguém cobrasse isso dele. Ele mesmo se dispôs a fazer. E Jesus, ao ver a atitude de Zaqueu, Jesus se admira e diz: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Ora, Abraão viveu há tanto tempo. Como que Zaqueu era filho dele? Na fé. Porque o homem considerado o pai da fé foi Abraão. É Abraão. Quando Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus, no meio de um povo pecador, de um povo pagão, Deus o chamou, fez aliança com ele, estabeleceu a promessa do Salvador, de um povo eleito, de um povo diferente na pessoa de Abraão. E assim foi. A história é conhecida, né? Abraão recebe um filho fora da idade, sem possibilidade de ter, porque a sua esposa era, além de velha, era estéril. Mas Abraão tem um filho, esse filho chama-se Isaque, e em Isaque o Senhor estabelece a sua promessa de trazer salvação à terra. Isaque tem 2 filhos, um chama Esaú e outro Jacó. Jacó é o herdeiro da promessa e Jacó tem 12 filhos, e desses 12 filhos formam-se 12 povos, e entre um desses povos da tribo de Judá, aí muito tempo depois, vem nascer Jesus Cristo, da descendência de Judá. Então, veja que Abraão ele recebe esse título de pai na fé por conta disso. E Zaqueu é visto como Jesus, como um filho de Abraão, isto é, alguém que tem fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Apesar de ser Zaqueu desprezado pelos demais, apesar de ser Zaqueu odiado pelaquela população, Zaqueu chega na frente dessas pessoas diante de Jesus, por causa da sua atitude, por causa da sua entrega consciente. Ao contrário do jovem, do mancebo de qualidade, que está lá em Lucas capítulo 10, e aqui também desse texto, né? Deixa eu ver, aqui logo atrás, aqui no versículo 18, desse mesmo, do capítulo 18 também. Não vou nem ler, apenas fazer um comentário. Aqui em Lucas 18, versículo 18 em diante, até o 30, Jesus conta a parábola, ou melhor, Jesus conta a parábola não. Ocorre aqui o encontro de um jovem, outro jovem rico, assim como Zaqueu, com Jesus. Mas, ao contrário de Zaqueu, esse era um jovem religioso, um jovem que, entre aspas, temia a Deus, e vai até Jesus de maneira muito mais sofisticada, com a sua carruagem, seus empregados, e se prostra diante do Senhor, faz elogios ao Senhor e pergunta o que fazer para ter vida eterna. E Jesus diz para ele: vende o que tu tem, e terás um tesouro, distribui com os pobres e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele saiu triste sem dar respostas para Jesus, porque não estava disposto a abrir mão das suas fortunas, ou da sua fortuna. Enquanto Zaqueu, que Jesus não pediu nada para eles, apenas se ofereceu para ir na casa dele, Zaqueu recebe com alegria e oferece da sua riqueza para distribuir com os pobres. Olha, a diferença entre quem quer dar e entre aquele que quer receber. É isso? Eu não sei qual era a intenção de Zaqueu aqui, se era de conhecer Jesus ou se era de querer pedir a ele salvação. Eu nem sei se ele tinha
noção disso. Eu só sei que ele se coloca diante de Jesus em condição de receber a salvação que Cristo veio trazer. Porque ele se quebranta, ele se abre, ele mostra o que tinha dentro do seu interior que ninguém mais conseguia ver. Sinceridade diante de Deus. Ele fazia a coisa errada? Com certeza faria, ou fazia até encontrar-se com Jesus. Mas a partir daqui ele toma uma atitude, eu não vou mais fazer. Então é que ele diz, ó, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque alguém ia se levantar, você me roubou, tá. Se isso aconteceu, eu vou devolver. Não quero mais permanecer desse jeito. Enquanto o outro que era rico e que Jesus pediu que ele desfizesse de sua riqueza e distribuísse com os pobres, ele simplesmente vai embora triste, porque não tinha coragem de abrir mão das suas riquezas. Logo, ele não estava interessado em obter salvação, mas sim de receber reconhecimento diante de Jesus. No caso, o jovem rico, o mancebo de qualidade. Se acha melhor assim? Porém, Zaqueu não. Zaqueu sabia quem era, que era desprezado por todo mundo, que era a escória da sociedade, mas ele se lançou diante do Senhor na oportunidade que teve. Eu não vou deixar passar. E eu vejo aqui um homem que provavelmente não era feliz, um homem que não era satisfeito, mas que se satisfaz com a presença do Senhor em sua vida, a ponto de abrir mão de suas riquezas para estar com o Senhor. E nós não estamos aqui, em hipótese alguma, dizendo que Deus é contra você ter riquezas, a possuir bens materiais. Não é nada disso. Apenas fica para mim e para você uma grande lição. Não permita que a riqueza seja a coisa essencial na sua vida quando se trata de amor ao próximo e principalmente quando se trata de viver para Deus. Porque muitas pessoas recusam-se a viver para Deus, a aceitar Jesus em suas vidas, a se juntar a uma igreja, a se arrolar a membresia de uma igreja por conta de grandes quantias financeiras que têm. Preferem, não, eu vou para aquela igreja, o pessoal vão querer meu dízimo, vão querer estar de olho no que eu tenho. Melhor ficar por aqui para ninguém querer pegar o que é meu. Infelizmente, existe esse tipo de pessoas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, deixar isso bem claro, mas que nós não façamos dos recursos materiais a essência de nossas vidas, pois a essência de nossas vidas chama-se Jesus Cristo. Zaqueu entendeu isso perfeitamente e não perdeu tempo. E por isso foi aceito por Jesus, enquanto o jovem de qualidade, o mancebo, não foi. Era um homem religioso, era um homem que disse para Jesus que obedecia às leis desde a sua infância, mas que, no entanto, perdido. Olha, a diferença entre ser religioso e ser filho de Deus, ser um cristão genuíno. O jovem rico era religioso, porém não era filho de Deus, porque o coração dele estava preso às coisas deste mundo. Enquanto a partir de Zaqueu não era religioso, se é, não sei, a Bíblia não diz que ele era rico, que era um publicano, chefe de publicano, mas que abre mão de ficar com a riqueza para si, porque era dele, ninguém pediu, para encontrar graças diante do Senhor. Não que Jesus tivesse pedido e esteja pedindo isso a mim e a você, mas que Deus espera que nós estejamos dispostos a abrir mão, se for preciso, de tudo que tivermos para obedecer a Ele, isto sim, isso eu posso lhe afirmar. Porque Jesus diz, aqui mesmo no Evangelho, no livro de Mateus, eu não sei se aqui em Lucas também está dizendo isso, que ele deixa claro que aquele que não deixar tudo por amor a Ele não é digno dele. Mas quem é Jesus para falar isso? Jesus é simplesmente Deus. Só o dono do universo. Você quer mais o quê?
Você está aqui até enquanto Ele quiser. Você tem o que você tem porque Ele te permite ter. Sem Ele, você e eu não somos nada. Então Ele é tudo. Simplesmente isso, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Entregue suas preocupações a Jesus. O que é que tem lhe causado tristeza? O que é que tem lhe causado insatisfação? O que é que tem feito de você uma pessoa insegura, incapaz de dar um sorriso, incapaz de encarar a população, de encarar as pessoas, não encarar não no sentido de enfrentar ninguém, mas de sair de cabeça erguida sem se preocupar com ninguém, sem ligar para o que vão achar e pensar de você. Olha, ter o dedo para apontar para você, olha, aquele fulano, ele é assim, ele faz isso. Pode dizer que eu com certeza não tinha paz. Onde ele passava, as pessoas certamente o criticavam e falava da posição que ele ocupava e da situação em que ele vivia. Mas ele, tanto é que para ver Jesus ele teve que subir numa árvore, né? Não teve coragem de encarar a multidão e ir até ele. Mas quando Jesus percebeu a sinceridade no coração de Zaqueu, Jesus foi até a casa dele. Mesma coisa eu e você, querido. Se nós formos sinceros para com Deus, o Senhor vem ao nosso encontro e Ele nos libertará de tudo que impede de termos uma vida satisfeita, uma vida realizada que só Jesus pode dar. Faça como Zaqueu. Seja o que for que esteja te causando dificuldades, esteja te causando desconforto em algum sentido da sua vida. Deixa Jesus direcionar os seus passos, porque com certeza Ele vai fazer a mudança e você nunca mais será o mesmo. Você vai saber que Deus está com você a partir desse momento. Que o Senhor te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e siga esse exemplo. Lembrando-se da diferença entre Zaqueu e o jovem de qualidade, o mancebo de qualidade, que era religioso, mas que não tinha Deus. Enquanto o Zaqueu, que não tinha nada de religião, se tem a gente não sabe, mas que era tido como um lixo humano, ele tem o encontro com Jesus e ele é tido por Jesus como filho de Abraão, isto é, filho na fé. Se é filho na fé, logo é um filho do reino. Entendeu, querido? Então seja como Zaqueu. Não que você vá fazer as coisas erradas que Zaqueu fazia, mas abra o seu coração para o Senhor, como Zaqueu assim abriu e passou a ser um herdeiro do reino de Deus. Que você seja também, se ainda não é, em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, que o Senhor abra a sua mente para que você possa entender, que você possa abrir os olhos para enxergar além da visão física e que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na sua mente e fazendo de você um filho na fé, como Zaqueu se tornou um em Cristo Jesus. Em nome de quem oro e agradeço. Amém. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe fortaleça em nome de Jesus. Fique na paz.